Hoje vamos explorar a gastronomia da nossa bela capital, Lisboa. Vamos começar com o meu favorito, o bacalhau à Brás. Depois vamos passar para os peixinhos da horta, bem bom. E vamos acabar no mais clássico e belo bitoque. O meu nome é Henrique Sá Pessoa, sejam bem-vindos ao Contradição. Falar de Lisboa e não falar de bacalhau à Brás é impossível. Aliás, o bacalhau à Brás é a receita mais famosa do Alma, apesar que no Alma chamamos-lhe de calçado de bacalhau e depois vou-vos mostrar porquê. Eu vou fazer a minha versão de bacalhau à Brás, que nós fazemos parecida no Alma. O bacalhau que eu gosto de utilizar, mas em casa podem utilizar o bacalhau que vocês quiserem. Eu uso lombo de bacalhau, portanto assim o bacalhau bem gordinho, bem alto. Podem comprar congelados, congelam e deixam depois a descongelar e depois cortam assim eu corto já assim em pedaços e tiro a espinha. Mas podem também, obviamente, utilizar com a espinha. O que é que vamos fazer primeiro? Muito importante quando fazemos bacalhau, uma boa batata. Vamos cortar a batata muito fininha, fatias fininhas. E agora vamos cortá-la em juliana. Eu gosto de colocar a batata depois de cortada em água e gelo, para lhe ir retirando algum do amido, para ela depois fritar bem. Muito importante, colocam na água e gelo, mas depois quando retiram da água e gelo, se cala muito bem antes de fritar, porque o óleo quente com água nunca é uma boa combinação. Então vamos cortar esta batata, vamos aquecer o óleo já ligeiramente. O mais normal, ou a receita tradicional, normalmente pede por bacalhau desmigado ou bacalhau pura e simplesmente cru e a pessoa vai puxando o bacalhau. Podem também usar migas de bacalhau, demolhadas, claro. No meu caso, nós vamos usar os lombos de bacalhau e vamos fazer um processo que nós chamamos confitar. Confitar é cozinhar lentamente um ingrediente em gordura. Neste caso vamos utilizar o azeite. O bacalhau, quando o retirarmos, vai estar ainda meio cru. Só queremos que seja o suficiente para a lasca, que já vamos ver a lasca soltar. E a partir daí vamos fazer depois o prato final. Vou aromatizar aqui o bacalhau com 2 dentes de alho. O alho vamos deixar a casca, só assim mesmo esmagado. Cá para dentro. Um bocadinho de louro. Uma folhinha chega. E eu também gosto de colocar um pouco de tomilho. Vamos ligar o lume no mínimo. Assim que o azeite aquecer, vamos pôr de parte e deixar cerca de 10 minutos. Quem tiver um termómetro, aquecer o azeite mais ou menos aos 65 graus e depois deixar de parte cerca de 10 minutos. Nós só queremos que o bacalhau aqueça ligeiramente, não cozinhe o interior, só o suficiente para conseguirmos lascar. Entretanto, o óleo já está quente. E agora, o que eu vos quero mostrar, veem como o bacalhau, quando é cozinhado assim no azeite, vão ver que ele agora abre, olhem para isto, e lasca, como diz o meu amigo Vítor Sobral, lasca que é um mimo. Entretanto, agora este é que é o meu segredo. Aquecemos o azeite ligeiramente, mais ou menos a 60, 70 graus, e deixo lá a gema cerca de 6 a 8 minutos a cozinhar lentamente. E a gema confitada ela vai só aquecer ligeiramente no azeite, portanto ela vai ficar ainda com aquela textura líquida, mas no entanto vai ficar ligeiramente cozinhada no azeite. E o outro segredo, por cada ovo utilizo uma gema. O bacalhau à Brás tradicional só utiliza ovos inteiros, o meu bacalhau, por cada gema, um ovo. Vamos pôr aqui um ovo inteiro. Isto é o que faz o bacalhau ficar bem cremoso e que faz com que o nosso bacalhau de hoje seja diferente dos que vemos por aí. Falta-nos ainda aqui um pequeno pormenor, que é refogar a cebola e o alho. Portanto, cebola. Agora vamos colocar num tacho. E o alho eu também gosto de laminar, em vez de picar. Assim fininho. Uma boa quantidade de azeite e vamos refogar mais ou menos cerca de 10 minutos a cebola e o alho.
Enquanto isso, vou lascando o bacalhau. É assim que o bacalhau tem que estar. Agora, claro, se estiverem a usar o bacalhau já demolhado, aliás, o bacalhau seco em migas, não é preciso fazer este processo, basta colocarem o bacalhau em água e juntam diretamente no refogado. Esta dose seria mais ou menos para 3 a 4 pessoas, não vou usar isto tudo. Enquanto a cebola vai refogando, picar salsa. Nunca aconselho a picarem demasiado a salsa. O que nós normalmente fazemos é escolhemos as folhas, guardo os talos para refogados e outros preparados. Azeitonas vou só picá-las. A cebola já está. Vou retirar parte desta cebola e vou deixar só aquela que preciso agora para a receita. Agora, concentração máxima, porque esta é a fase crucial e agora não podemos parar. Primeira fase, cebola, alho. Vou juntar agora o bacalhau. Vou fazer 2 doses. O bacalhau é só aquecer ligeiramente. Vou bater os ovos. Vou tirar do lume agora. Vocês estão a perguntar porque é que eu estou a tirar do lume. Esta fase do bacalhau é que tem que ser muito controle, para os ovos não secarem, para o bacalhau não cozinhar demasiado. Portanto, o bacalhau abaixo parece fácil, mas não é assim tão fácil. E eu gosto de utilizar uma espátula para envolver bem os ovos com o bacalhau. Estão a ver, o bacalhau já está cozido, a cebola está cozinhada. Vou usar agora a batata. Primeiro pedaço de batata. Vamos envolvendo a batata. E agora vou voltar a ligar o lume muito brando, mínimo possível, e vou colocar metade da quantidade do ovo, só metade. E porquê? Porque mais uma vez eu quero cozinhar devagarinho os ovos para ficar a mistura bem úmida e não ficarmos com o bacalhau à brás seco. Agora vou juntar a segunda parte da batata e mais um bocadinho de ovo e voltamos a envolver. Juntei a primeira batata para ir absorvendo o ovo e o bacalhau e a segunda para termos a batata ainda crocante, porque às vezes a batata fica mole. Agora vamos juntar a salsa picada. Esta é a textura do verdadeiro bacalhau à brás, ou pelo menos aquele que eu gosto. Estão a ver este sonzinho úmido? É assim que o bacalhau tem que estar. E como normalmente o bacalhau tem tendência a secar à medida que ele sai do tacho, é aí que nós vamos dar o nosso golpe da misericórdia. Com a nossa gema de ovo, vamos evitar que isso aconteça. Quem tiver anel em casa não precisa, mas eu não tinha. Portanto, pedi a alguém para me fazer um anel. E agora, a parte que nós gostamos mais, o empratamento. Agora vamos abrir aqui no meio um buraquinho e vamos colocar a nossa gema de ovo. Vamos decorar com azeitona e por último salsa. E agora, tchan 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 tchan. Então, tenho que fazer a coisa como deve ser. Um bocadinho de salsa, um bocadinho de azeitona. Cá vai.